eu sou a luz do mundo. Porque Jesus disse isso, não foi que eu quis me exaltar e dizer que eu sou a luz do mundo, mas ele disse, você é a luz do mundo, então nós somos a luz do mundo. As pessoas que nos visitam, nossa igreja é uma igreja pequena, não temos aqui conforto, não temos multidões para serem aplaudidas, somos um povo simples, pobre, não temos um templo enorme para ter 200 pessoas, mas nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos a mensagem que precisa, nesses últimos dias, para salvar a humanidade, e está aqui nessa igreja. Eu creio nisso. Abra sua Bíblia, irmão, amigo. Gênesis capítulo 37. Depois que você abrir a Bíblia, eu vou querer fazer mais uma oração para que eu não fale nada de mim, nada do que eu penso, nada do que eu acho, mas do que Deus quer que seja falo para a minha salvação e para a tua salvação. Gênesis 37. Todos encontraram? Eu vou me ajoelhar e vou fazer uma oração. Quem quiser se ajoelhar ou ficar sentado em pé, fique à vontade. Eu não vou ser incômodo, mas eu vou orar a Deus mais uma vez. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Deus, pela viagem de Capim Grosso até aqui em tua casa. Nos trouxe em paz e salvo. Nesse momento a tua palavra vai ser aberta, que tudo que vai ser falado, Deus, seja aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos e que o Senhor nos dê força para colocarmos em prática. Abençoa teu povo que aqui está. Tem pessoas aqui, Deus, que estão chorando por dentro, tristes, decepcionadas com a vida, sem saber onde buscar socorro. Mas a tua palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Nos fala essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Todos encontraram? Gênesis 37, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz assim, Gênesis 37, 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia boas notícias deles. Era assim? Trazia más notícias. Se a gente continuar lendo aqui, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, diz que Jacó amava José, que era seu filho, o seu último filho de sua esposa, Sara. Depois teve um outro filho, Benjamim, mas nesse tempo Benjamim não era nascido, se não me falha a memória. E diz que Jacó amava muito esse filho. E no versículo 5 diz que um dia José teve um sonho, que diz que nesse sonho que José teve, diz que eles estavam no mato, cortando feixes para os animais, e diz que o feixe de José ficou em pé, e diz que o feixe dos demais irmãos se ajoelhava diante dele. Nisso, os seus irmãos já detestavam José. Eles não gostavam de José, porque José era o filho amado, o filho caçula da casa, e os seus irmãos não gostavam dele. E ele também trazia para seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Então tudo isso já era motivo para os irmãos de José não gostar dele, irmãos. O pai dele fez uma roupa bonita também, e deu para ele também uma roupa muito bonita para aquele tempo, E diz que seus irmãos o odiavam ainda mais. E diz que José teve um outro sonho, que diz que 11 estrelas e o sol e a lua se curvavam diante de José. Olha que ousadia de José com esses sonhos.
Aí muitos devem estar pensando no banco, ele vai pregar sobre José do Egito. É verdade. Irei falar sobre esse homem, que ainda era jovem nesse tempo. E você deve estar pensando e resumindo a história de José. Não, José foi vendido como escravo para o Egito e depois virou rei de uma grande nação. Meus queridos, não é só isso. Essa mensagem é uma mensagem profunda e é uma mensagem muito forte. Não precisa você abrir a Bíblia. No livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 16, Paulo fala assim: tornei-me vosso inimigo por falar a verdade. Será que alguém vai sair com raiva de mim aqui por falar a verdade? Você sabe qual é a mensagem que eu prego, que Deus tem me dado. O que Deus manda eu falar, eu falo. Eu não meço palavras para falar. E eu não gosto de hipocrisia, muito menos Deus. O que é hipocrisia? Pregar aquilo que não vive, dizer o que é, o que não é. Isso é hipocrisia. E Deus detesta hipocrisia. E se a gente vive hipocrisia, hoje é o dia de deixar a hipocrisia. Hoje é o dia de ser a luz do mundo. Irmãos, a história continua e diz que um certo dia os irmãos de José foram apacentar o rebanho de seu pai. E diz que quando eles foram apacentar o rebanho de seu pai, diz que o pai de José chamou José e disse: meu filho, vá lá e veja como é que está o rebanho e como é que seus irmãos estão trabalhando. E diz, irmãos, que a história continua. Se você depois quiser ler em casa, pode ler Gênesis 37, Gênesis 39, Gênesis 40, até Gênesis 45, que a mensagem que vai ser pregada está baseada nesses capítulos de Gênesis. E diz que quando José chegou lá para ver os irmãos, no local que eles era para eles estar, eles não estavam. Eles já tinham ido para outro lugar e José estava perdido, procurando por seus irmãos. E quando José chegou no local, José não viu seus irmãos. E um homem ia passando e José perguntou assim, procurando os irmãos, e um perguntou: o que procura? Não, procuro meus irmãos. Aí um falou assim: olha, eu vi dizer que ia para Siquém. Então o homem ensinou o caminho a José que seus irmãos estavam. Então José foi atrás dos irmãos para ver como é que estava o rebanho que eles estavam cuidando e como era que estava lá o trabalho. A palavra de Deus nos diz que quando José se aproximou de seus irmãos, diz que eles disseram: lá vem o sonhador, vamos matar ele e jogar o seu corpo em uma cisterna dessa e vamos ver o que é que vai dar esse sonho dele. E diz que José se aproximou de seus irmãos: ei, meus irmãos, ei, estou eu aqui, eu vim aqui ver como é que vocês estão. Irmãos, diz que quando José se aproximou de seus irmãos, diz que eles pegaram José e diz que jogaram ele dentro de uma cisterna vazia. E diz que cada um dava uma opinião e um disse: olha, vamos matar ele, porque ele vai falar para o nosso pai o que a gente fez com eles. E quando eles estavam pensando o que ia fazer com José, diz que uma caravana de ismaelita apontou. Esse pessoal, eles vendiam objetos no Egito. E lá no Egito era comercializado tanto escravos como mercadorias. E assim, os irmãos de José tiraram José da cisterna, pegaram José e venderam como escravo para o Egito. Meus queridos, quando os irmãos de José levaram José para o escravo, que José foi vendido para o Egito, diz o relato bíblico que um homem chamado Potifar, era um homem de confiança de Faraó. Diz que esse homem comprou José. E José, irmãos, foi vendido para esse homem. E a palavra de Deus diz que Deus era com José. E diz tudo que José botava a mão ao pé era abençoado. Porque José era com Deus, José era um homem fiel a Deus. E José, ele tinha 17 anos de idade. José era jovem, 17 anos de idade. E José, irmãos, ele não foi promovido logo para ser mordomo de Faraó.
a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia, a irmã White diz que José passou 10 anos como escravo. José era fiel a Deus, e José passou 10 anos de sofrimento, sendo fiel a seu Deus. Meus queridos, diz que tudo que José fazia, Deus prosperava. E diz que aquele homem viu que José era um escravo diferente, não era como um escravo qualquer. E diz que aquele homem se interessou por José e disse: olha, esse homem vai trabalhar em minha casa comigo. Um funcionário, quando ele se destaca em uma empresa, a tendência dele é ser gerente dessa empresa. A tendência dele é montar o seu próprio negócio no futuro. Agora, funcionário ruim, escravo ruim, vai continuar sendo escravo. Funcionário ruim vai continuar sendo funcionário. E por fim vai ser demitido. Você tem que dar o melhor de você. Se você for escravo, você tem que ser o melhor escravo. Se você for gari, você tem que ser o melhor gari. Se você é professor, você tem que ser o melhor professor. Se você, seja lá qual for a sua profissão, você tem que ser o melhor. José, ele era o melhor escravo, não porque ele era o melhor, mas porque ele era um servo de Deus. E ele era o melhor. Então José foi destacado, irmãos, depois de 10 anos, e sendo fiel a Deus, mesmo escravo, mas fiel a Deus, não importava a circunstância que ele estava, ele foi fiel a Deus e fiel a seu Senhor. Hoje você não pode falar nada com o funcionário, que o funcionário quer lhe dar prejuízo, o funcionário, se ele trabalha numa pizzaria, ele larga a pizza a queimar, se ele é um entregador, ele atrasa as entregas. Hoje é assim. Infelizmente o mundo hoje é um mundo que não quer ser repreendido. É desse jeito. Mas José era diferente. José não importava. Um escravo, meu querido, ele não tinha hora de comer, nem hora de beber. Um escravo, ele só trabalhava de dia à noite. Então esse homem que era um escravo, que foi vendido pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos, ele deu o melhor dele. Longe de sua igreja, longe de sua terra, ele foi o melhor. Amém? Esse era o José do Egito. Esse era o José que foi vendido. Um jovem, um adolescente de 17 anos. Longe de todo mundo, longe de todos. Lá não tinha parente, lá não tinha ninguém que conhecia ele. Lá não tinha pastor, lá não tinha ninguém. E ele continuou sendo fiel ao seu Deus. Amém? Esse era o homem José. Aquele homem viu que esse era um homem diferente, que era um escravo diferente. E ele pegou esse homem e levou para dentro de sua casa. Deus, irmãos, estava sendo fiel com seu servo. E agora José não mais era um escravo, mas José agora mandava nos escravos. Um homem que era escravo, agora passou a ser o terceiro homem, porque o primeiro era Faraó, depois Potifar e depois José do Egito. E esse homem era fiel a Deus, e esse homem, ele dava conta do seu trabalho que era para ser feito. Irmãos, funcionário ruim, como eu falei, vai ser demitido, porque ninguém vai ficar. Jesus Cristo, irmãos, ele não vai ficar com pessoas infiéis na igreja. Jesus disse que a planta que não der fruto é para fazer o quê? É para arrancar pela cepa, pela raiz, jogar no fogo para ser queimada. Eu tenho comércio e funcionário ruim, eu arranco e boto para fora, eu demito. Eu não quero funcionário ruim trabalhando comigo. Deus, irmão, não vai suportar toda a vida pessoas amantes do pecado, vivendo no pecado, aqui na frente professando uma religião que não existe. Deus, meu querido, um dia Ele vai tomar providência e Ele vai lhe arrancar daqui de dentro, seja eu, seja você, seja pastor, seja obreiro, seja cantor, seja cantora, seja quem for. Deus vai tomar providência. Mas, meu querido, a fidelidade desse homem, a Bíblia continua relatando em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, versículo 7. Diz assim:
Depois, irmão, de 10 anos que José estava na casa desse homem chamado Potifar, aconteceu uma coisa muito interessante. E aconteceu depois destas coisas. Alguém pode ler para mim, por favor? Gênesis 39, versículo 7. Meu querido, depois que esse homem passou 10 anos de escravo, que ele foi colocado em uma posição mais elevada, que ele chegou na casa de seu senhor, diz que a mulher de seu senhor, a esposa do homem que foi colocado lá, que pegou ele lá da escravidão, colocou em sua casa, diz que a esposa desse homem disse: ei, deita-te comigo, ou seja meu namorado. Meu querido, a mulher do senhor de José, todos os dias, se você continuar lendo a Bíblia aqui, a Bíblia diz que a mulher todos os dias chegava para José e dizia: ei, deita-te comigo. A Bíblia diz que José era um homem bonito, e José era um homem solteiro, era um adolescente. Irmãos, quando eu leio a história desse homem, que eu olho para a humanidade hoje, esse homem todos os dias era convidado a se deitar com uma mulher. E hoje, quando eu olho para a sociedade que estamos vivendo, que quando passa uma mulher de saia curta, eles botam o olho em cima e começam a chamar disso e daquilo. E esse homem, irmãos, ele teve a oportunidade de trair a Deus e trair a confiança do seu Senhor. E diz que José não lhe dava oportunidades. Diz que essa mulher todos os dias: ei, deita comigo, ei, gostoso, deita comigo, ei, você é bonito, ei, você é isso, você é aquilo, deita comigo. E ele não queria. E diz que um certo dia, diz que essa mulher pegou José, arrancou as roupas de José e disse: deita-te comigo. E diz, irmãos, que ele correu nu, pelado, do jeito que nasceu, largou as vestes lá e foi-se embora. E José disse assim: como eu cometeria tão tamanho e pecaria contra Deus? Meu querido, isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira, irmãos. As mulheres egípcias eram as mulheres muito lindas e muito sensuais. Não era mulher feia, não. Eram as mulheres capa de revista, como fala aí os malandros. As mulheres egípcias eram as mulheres belas e bonitas. E José correu e deixou a sua roupa. Sabe qual foi a recompensa que José recebeu de ser fiel a Deus? Prisão, irmãos, prisão. O homem foi preso e hoje, irmãos, eu vejo um bocado de crente reclamando de Deus. Quando as coisas começam a ficar difíceis em suas vidas, nem estão sofrendo, fica um mês desempregado, fica 2, fica 1 ano, as coisas vão dando errado e eles começam agora a murmurarem contra Deus, e começam a botar a culpa em Deus, e começam a botar a culpa na igreja. Irmãos, eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui para falar a verdade. Tornei-vos meus inimigos por falar a verdade, Paulo disse. Meu querido, esse homem foi preso por ser fiel a Deus, irmãos. José do Egito, irmãos, ele temia a Deus e ele queria honrar a Deus, irmãos. Deus todos os dias está apostando em mim e em você. Eu sou a luz do mundo. Você é a luz do mundo, irmão. Amém? José era diferente, irmãos. Estamos vivendo em uma sociedade de crente barato. Hoje as igrejas hoje têm que fazer entretenimento para o jovem. Olha, irmão, não pode ser tão assim. Irmão, calma aí, irmão, calma, irmão. Não, irmão, jovem, irmão, precisa de diversão. Meu querido, quantos anos era que José tinha? 17. Qual era a diversão que José tinha? Nenhuma. Ah, irmão, tem que ter música para jovem. Não, irmão, peraí, tem que ter vestuário para jovem. Não, eu desconsidero isso. Tem que ter, irmãos, jovem de oração, pessoas contritas e comprometidas com Deus. Amém? É isso que a igreja precisa, irmão. Não é música mundana para trazer as pessoas para a igreja, é música de Deus para trazer o mundano para a igreja. Hoje as religiões mudou. Botaram as músicas do mundo dentro das igrejas para trazer o povo do mundo, e ele continua a mesma coisa. Eu sou a luz do mundo. Como tu vai ser a luz do mundo? Se o mundano torce para o Flamengo, tu torce para o Vasco. Se o mundano torce para o São Paulo, tu torce para o Palmeiras. Como é que tu é a luz do mundo? Se o mundano pinta a unha de azul, tu pinta de vermelha. Isso é ser luz.
Como tu quer ser a luz do mundo, mudando, pinta o cabelo de loiro, tu pinta de verde, tu pinta de amarelo, tu pinta de preto. E isso não é ser a luz do mundo. Ser a luz do mundo, irmãos, é correr do pecado, como José correu. Como tu quer ser a luz do mundo, jovem, se o teu amigo fala de pornografia, se ele fala de revista, Playboy, se ele acessa a página da internet para ver as mulheres nuas, tu também acessa, tu fala também. Como tu vai ser a luz do mundo? Me explica para mim. Como tu quer ser diferente, irmãos? Quem não venceu o pecado vai se perder, não se engane. Quem não venceu o pecado vai se perder. Essa é a pura realidade. Meu querido, não deixe se enganar. Rapaz, o irmão de Carlos é perfeccionista. Não, eu não sou perfeccionista. Vida e ensinos. Página 113 a seguir diz assim: os dois caminhos. O caminho largo e o caminho apertado. Na estrada larga, escuta isso aqui, irmão. Na estrada larga, todos estão preocupados consigo mesmo, com suas roupas e com os prazeres do caminho. Eles se entregam livremente à alegria insana e ao divertimento. Eles não pensam no término da viagem e a destruição final desse caminho. Meu querido, a serva do Senhor diz aqui que os que caminham pela estrada larga, eles não estão pensando na destruição desse caminho. A Bíblia diz: jovem-te, alegra teu coração, satisfaz o desejo do teu coração. Mas sabe, porém, isso, que Deus te pedirá conta disto. Você, meu querido jovem, pode se alegrar, você pode fazer o que você quiser, satisfaz o desejo do teu coração, mas saiba disso, que um dia Deus vai te pedir conta. Está escrito, irmão, eu não posso deixar de dizer isso, sabe por quê? Se eu não disser isso aqui, largue o pecado, Deus vai me cobrar um dia. Sabe por que essa igreja aqui é assim, pouquinhos membros? Porque aqui nós chamamos o pecado pelo nome, irmãos. É por isso, irmãos, tá bem? Não adianta, irmãos, ter uma igreja cheia, grande, onde o pecado não é mais repreendido. Não adianta, porque está levando o povo para a perdição. Não adianta. Quando Jesus Cristo, irmãos, pregou o último sermão no Monte das Oliveiras, todo mundo correu, e Jesus olhou para o povo e disse: e vocês? E vocês? Aí Pedro disse: Senhor, tu tens a vida, para onde iremos? A leitura continua. Meu querido, essa visão aqui, quando eu li esse negócio aqui, eu me arrupiei todo. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que a profeta disse, ó: vi percorrer a estrada larga muitos que tinham sobre si escritas palavras, morto para o mundo. Irmãos, a irmã White viu aqui um grupo de pessoas que falava assim, ó: eu não pertenço ao mundo, eu sou servo de Deus. Mas eles estavam num caminho largo, num caminho da perdição, e eles não sabiam. Aí diz que esse povo que estava num caminho da perdição, que achava que estava no caminho certo, aí diz que eles falavam assim: ó, gente, próximo está o fim de todas as coisas. Olha, Jesus está voltando, e aí começa: glória a Deus, aleluia, Jesus vem, Jesus cura, Jesus liberta, aquela coisa, sabe? Mas eles estavam num caminho da perdição. Pareciam exatamente iguais aquelas pessoas fúteis que estavam ao redor, com a única diferença, uma sombra de tristeza que notei diante deles. Sua conversa era igual daqueles insensatos ao redor deles. Uma vez mostrava com grande satisfação as letras de suas vestes, convidando outros a terem a mesma inscrição sobre si, e estava num caminho largo. No entanto, dizia o pertenceu o número daqueles que viajavam pelo caminho estreito. Os que estavam perto dele diziam: não há diferença entre nós, nós nos vestimos, falamos e agimos da mesma maneira. Eu vou traduzir para você aqui, meu querido. Um grupo de pessoas, eles estavam no caminho da perdição, eles pensavam que estavam caminhando no caminho da vida, eles iam pregar para as pessoas,
dizia: ó, Jesus está voltando, vem para cá, se junta com nós. É como se um reformista vivesse no caminho do mundo, pregasse por de fora, chamando para vir para a igreja. Sabe qual foi a resposta daquele povo? Disse: ó, peraí, você se veste como eu me visto, você fala as palavras que eu falo, você vai no lugar que eu vou, você torce para o São Paulo, eu torço para o Palmeiras, você escuta essa música, você pinta a unha de preto, eu pinto de amarelo. Peraí, se você vai se salvar, eu também vou. Misericórdia, irmão. Essa, meu querido, é a condição de várias pessoas que estão aí, caminhando no caminho da perdição e pensando que está no caminho da salvação. Sabe, irmãos, se nós quiséssemos como José do Egito, a luz do mundo, nós precisamos acabar com esse negócio. Ah, meu time é o Palmeiras, ah, meu time é o Flamengo. Coisa do mundo. Ah, que não sei o que eu gosto do político fulano, e o presidente fulano é bom, e o prefeito fulano. Você fala o que eu falo. Espera aí, irmãos, se nós faz isso tudo, por que o povo do mundo vai se perder? Somos iguais. Irmãos, precisamos ser diferentes. A história continua. José passou 10 anos escravo, foi preso porque ele não quis adulterar. José, meu querido, ele não quis botar a mulher em adultério, que ela era casada, e José não quis fornicar. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. O cristão e a cristã, eles devem casar virgem um por outro. Fornicou, tem que se juntar. Você está me entendendo, jovem, que é solteiro? Se você tiver relação sexual com uma pessoa, você tem que casar. Sabe por quê? Porque se você não casar com ela, você não pode casar com ninguém, que é pecado. Irmãos, esse negócio de cartório, isso aí é coisa da terra. O casamento para Deus é quando acontece a relação sexual. Acabou, só a morte separa. Só a morte e mais ninguém. Eu já preguei sobre isso aqui. Meu querido, esse homem manteve fiel a Deus. José, irmãos, estava no meio da idolatria, longe da igreja. Ah, irmão, é porque adolescente, é jovem, estava longe da igreja. Não, é falta de comunhão com Deus, é falta de jejum, é falta de oração, é falta de estudo da Bíblia, é falta de caráter. O homem de Deus que tem caráter, ele pode ir para onde ele for, mulher pode dar em cima dele, ele pode ver festa, ele pode ver Luan Santana, ele pode ver o trio, ele pode ver Ivete Sangalo, ele não se olha para as coisas do mundo porque ele é de Deus. Ele é diferente, irmãos, não importa onde ele esteja, ele é diferente. Ele pode ver R$1 milhão ali, ele deixa, ele não pega um centavo do seu patrão, porque ele é de Deus, ele é honesto. Isso que é um homem de Deus, isso que é uma mulher de Deus, ele é diferente. Ele não se anda como o mundo anda, ele não se veste como o mundo veste, ele não se empinta como o mundo se empinta. Ele é uma pessoa pura, como Paulo diz, que as mulheres devem ser puras, não ataviada com joia, nem ouro, nem pérola, mas deve ser a beleza exterior, não a interior. Esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus. Amém, irmãos? É palavra minha? Está escrito. Está escrito, eu torno a falar: tornei-me vosso inimigo por falar a verdade. Vão ficar com raiva de mim por isso? Eu amo vocês, irmãos, eu não quero que vocês se percam. Eu amo vocês. Meu querido, esse homem passou 10 anos para chegar onde chegou. E quando ele chegou onde ele chegou, ele voltou agora para a prisão mais uma vez. José passou 1 ano preso, mas um homem, irmãos, que é dedicado em tudo que ele faz. Um homem que é dedicado no trabalho, que ele bota a empresa para frente, que ele bota o patrão, que ele exalta Deus. Sabe o que José achou lá na cadeia? José na cadeia agora passou a ser o chefe dos presos. Está vendo como é? Olha, o homem estava 10 anos de escravo, foi fiel a Deus, voltou para a cadeia porque era fiel a Deus. Agora o homem é chefe dos presos. Meu querido, a Bíblia diz que quando José estava preso, diz que 2 homens foram presos também.
o padeiro que fazia pão para Faraó e o copeiro que botava o vinho na mão de Faraó. E diz que esses homens começaram a sonhar. E diz que esses homens ficaram doidos. Os homens não sabiam o que era o sonho. Diz que os homens não sabiam, os homens ficou triste. Aí diz que José disse assim: por que vocês estão tristes? Eles disseram: não, é porque a gente teve um sonho e nós não sabemos o que é esse sonho. José disse: meu querido, tudo para Deus é possível. Irmãos, lembre, Deus acima de tudo, não eu, não tu, Deus. José disse: olha, para Deus nada é possível, me conta o sonho que eu vou consultar a Deus. E Deus vai me dizer. Aí o copeiro disse: ó, eu sonhei que estava saindo 3 ramos de uva, de videira, e disse que eu arrancava essas uvas, exprimia no copo e dava na mão de Faraó. Ele disse: já sei o que é o sonho já. Ó, daqui a 3 dias, tu vai voltar a servir o vinho de Faraó na mão dele, e tu vai voltar para o teu emprego. Aí o outro viu o sonho que era bom, o padeiro disse: eu tive um sonho também. Qual é o teu sonho? Não, eu sonhei que estava com os pão na cabeça num cesto, e os passarinhos vinham e comiam. Irmão, José teve que falar a verdade para aquele homem. José disse: olha, daqui a 3 dias, tu vai ser degolado. Meu querido, com 3 dias, aquele homem que sonhou com o vinho e com as uvas voltou para servir a Faraó, e o outro foi enforcado como José profetizou. Aí José disse: ó, ei, quando tu chegar lá, tu lembra de mim que eu sou inocente. Meu querido, José falou para o homem: ó, quando tu chegar lá que tu tivesse vindo uva para Faraó, fala de mim que eu sou inocente, eu não fiz nada não, eu não pequei não, eu sou inocente. Diz que passou 2 anos, aquele homem nem de José lembrava. E José, irmãos, continuou sendo fiel a Deus. Aí diz, depois de 2 anos, diz que Faraó agora teve um sonho. Diz que Faraó teve um sonho. E diz, meu querido, que Faraó teve um sonho. Diz que 7 espigas de milho madura, bonita, e diz que 7 espigas de milho feia. Diz que as 7 espigas feias ia comer as maduras. E diz que 7 vacas magras, feias, subia. E diz que 7 vacas bonitas estavam perto. E diz que as 7 vacas feias ia e comia as 7 vacas gordas e bonitas. E diz que Faraó ficou doido. Diz que Faraó perdeu o sono. E diz que Faraó, irmãos, não mais tinha paz. Aí diz que o homem lá, né, o copeiro do Faraó, que botava o vinho, né, e diz que via Faraó lá inquieto, lá, e Faraó perturbado, com insônia, e não dormia mais e tal. Aí disse que o copeiro disse: olha, não fique assim não, tem um escravo aí, que ele tem um dom de interpretar sonho, chama ele lá. Meu querido, a Bíblia diz que Faraó disse: chama José lá, chama esse homem lá, esse escravo, eu quero conhecer ele. Ele interpreta sonhos. Irmãos, quando chamaram José, diz que pegaram José, tiraram a barba, deram um banho em José, botaram uma roupa bonita e levou na frente do homem. Quando chegou lá, Faraó disse: José, como é esse negócio aí? Eu tive um sonho e estou sendo perturbado por esse sonho. Aí diz que José disse: olha, eu não posso interpretar esse sonho, mas há um Deus no céu que pode. Amém, irmãos? Há um Deus no céu que pode, Faraó. E quando Faraó falou o sonho para José, Faraó disse: olha, José disse: olha, Faraó, as 7 espigas feias são 7 anos ruim, as 7 espigas boas são 7 anos bom, as 7 vacas feias são 7 anos ruim, e as 7 vacas bonitas são 7 anos bons. Deus te fez saber que vai vir 7 anos de prosperidade, e tu tem que ajuntar toda a colheita que o Egito produzir, e tu tem que guardar, porque vai vir 7 anos de seca, que não vai ficar nada, e você tem que estar preparado. Meu querido, a coisa mais linda aconteceu. A coisa mais linda, irmãos, no versículo 41, capítulo 41, aliás, capítulo 41, versículo 44, diz assim, Gênesis 41, versículo 44, diz o seguinte:
E disse ainda a Faraó, a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé da terra do Egito. Amém, irmãos? Meu querido, um homem que foi escravo por toda a vida, passou 13 anos, irmãos, no sofrimento, porque a Bíblia diz que José foi levado para o Egito com 17 anos, e a Bíblia diz que José se apresentou a Faraó com 30 anos de idade. José, irmãos, passou 13 anos, aliás, 13 anos de sofrimento e sendo fiel a seu Deus. E eu pergunto para você aqui agora, quanto tempo você tem de sofrimento e você não é fiel a Deus? Quanto tempo eu tenho de sofrimento e não sou fiel a Deus? Nós precisamos fazer uma reflexão em nossa crença. Meu querido, José do Egito, um homem que era um escravo, um homem que passou a vida toda sendo fiel a Deus, ele continuou sendo fiel a seu Deus, e aí se cumpriu o que está na palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Diz que o Senhor abaixa e Ele também exalta. Diz que o Senhor levanta o pobre do pó da terra e Ele coloca entre os grandes para ser exaltado. Amém? Meu querido, Deus pega um homem da lama, do pó e do nada, e Ele coloca entre os grandes para ser exaltado. Assim Deus fez com José, e Ele quer fazer comigo e com você. Agora, primeiro, meu querido, você tem que ser fiel a Deus primeiro. Hoje as pessoas querem primeiro receber a bênção para depois ser fiel. Aí é fácil, irmão. Aí é fácil. Eu quero ver tu ser fiel quando o negócio está ruim. Eu quero ver tu ser luz do mundo quando a coisa está feia. Quando tu está escravo, quando tem doente na tua família, quando tem desempregado. Eu quero ver quem é tu, eu quero ver quem é eu. Meu querido, José foi a luz do mundo, e eu e tu tem que ser a luz do mundo também. Aí tem um bocado de crente dizendo: não, não precisa não, irmão, porque todo mundo é pecador e a vida é assim mesmo. Um tem um pecado, outro tem outro. Epa, assim não. Se você quer ser enganado, seja. Quem não vencer os pecados, os maus defeitos, vai se perder, meu querido. Quem ficar agarrado ao pecado e não parar de pecar, vai se perder. Está sendo claro isso, irmão, para mim e para você? Eu acho que está. Não é possível, irmãos. As pessoas amam o pecado, as pessoas querem viver pecando, as pessoas querem viver adulterando, um homem com 4 mulheres, mulher com 4 homens, querem dizer que está salvo. Hoje, meu querido, os homens sexuais estão com as Bíblias abertas e querem dizer que vai se salvar, vai se perder. Tem que ser fiel, tem que ser a luz do mundo. Aí você fala assim: rapaz, esse homem está pregando coisa que não existe. Eventos Sinais, página 253, fala assim, 255. Preste atenção, olhe. Se quereis ser santo no céu, precisais primeiro ser santo na terra. Se quer ser santo no céu, primeiro é para ser santo aonde? Na terra, está aqui, não é o que eu estou falando não, ó. Os traços de caráter que acalientais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Meu querido, olhe, o que a gente gosta, o nosso traço de caráter, o que a gente é, não vai ser alterado com a nossa morte, e muito menos alterado quando Jesus vier. Aquilo que, olha, sabe aquele pecadinho que você gosta, sabe? Aquele pecadinho que você ama tanto ele. Se você morrer assim, você vai ressuscitar desse mesmo jeito, irmão. Meu querido, se você tem uma natureza adúltera, se você é um mentiroso e você morre só com o pecado da mentira, você vai ser queimado. Se eu sou mentiroso, irmãos, e eu morro com o pecado da mentira, eu vou ser queimado. Se você, meu querido, é um masturbador, um homem que se masturba e não consegue vencer esse pecado, você vai ser levantado da terra com esse pecado e você vai ser queimado. Se você é um fofoqueiro, você vai morrer sendo fofoqueiro e você vai levantar para ser queimado. Se você é um idólatra que adora imagem de escultura, você vai morrer adorando imagem de escultura e você vai levantar para ser queimado. Tem que vencer os pecados. A leitura continua, irmão, não parou aqui não. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestasse na vida e na sociedade. Irmãos, se você era um homem bruto e valente na sociedade, você vai levantar bruto e valente.
Quem vai herdar o céu é quem? Os mansos. Aí eu morri bruto, eu morri valente, eu era arrogante. Como é que eu vou para o céu assim, irmão? Valente, bruto. Como é que eu vou para o céu assim? Como é que eu vou para o céu, irmão? Fanático pelo São Paulo, vai Bahia, vai Flamengo. Você vai levantar assim, irmão. Você vai levantar assim, meu querido. Não se engane, irmão. Não se engane. Se você, irmã, não é ofendendo não, eu vou falar por da igreja agora, por da igreja, os batizados. Se você, irmã vaidosa, pinta a unha, pinta cabelo, você vai levantar assim, irmão. Não se engane. Se você anda na rua, meu querido, quando você viaja, você bota uma roupa sensual, você vai levantar assim. Vai levantar desse jeito, irmão. Meu querido, tem que vencer o pecado. Tem que vencer o pecado, amém? Olha o que fala aqui mais, ó. Olha o que fala aqui. Jesus não altera o caráter em sua vinda. Jesus, irmão, não altera o caráter da pessoa. O meu caráter e o teu tem que ser transformado aqui hoje. Agora, nesse momento. Hoje, que hora é essa? Agora, meu querido, se nós não somos convertidos, tem que se converter aqui agora. Porque se tu sair daqui e tu morrer, tu vai levantar da mesma maneira. Continua, aqui não para não. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Meu querido, do jeito que nós vivemos, está dizendo se vamos para o céu ou se vamos ser queimados. Está escrito. O homem que era escravo passou 13 anos sofrendo. Ele, irmãos, foi rei. Faraó disse: olha, José, sem a tua ordem, ninguém levanta a mão ou o pé nessa terra. Amém, irmãos? Meu querido, a Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó e faz sentar entre os grandes. Diz que Deus exalta e Deus também humilha. Deus humilha e também exalta. Tudo pertence a Deus. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Eu sou a luz do mundo. Tu é a luz do mundo. Como é que as pessoas estão vendo nós no meio da sociedade, irmãos? Você que é casado, você consegue respeitar a tua esposa? Quando passa as mulheres de corpão, as mulheres de academia, o que é que tu faz? É para pensar. É para refletir, irmão. Não é brincadeira, não. Estamos em um tempo que temos que ser mais forte do que José. Estamos em um tempo, irmãos, que temos que ser mais forte do que José. Irmãos, para terminar, no livro de Gênesis, sabe a família de José? Os irmãos de José que jogou ele na cisterna. Sabe os irmãos de José que queriam matar ele? Imagine agora, os irmãos de José agora, irmãos, desceu para o Egito, porque na terra de Canaã estava seca, não tinha mais nada. Pegou uma seca, irmãos, e a seca só tinha 2 anos. E lá na terra dos irmãos de José, a seca estava dilacerando tudo. E agora aqueles homens vieram para o Egito fazer comprar alimento. Quem era que vendia o alimento? José. Pense aí agora, José, rei. Os irmãos de José foram lá para comprar alimento. Quando chegou lá, todos se ajoelharam. Não sabia que era José. José reconheceu eles. Eles não conheceram José. Eles não reconheceram José. O que é que você faria com um parente seu que queria lhe matar, jogou você dentro de um buraco, pegou você, vendeu como escravo, você ficou 13 anos longe de sua casa, sofrendo por causa de seus irmãos, e você agora é rei? O que era que você fazia? Muitos podiam dizer assim: não, agora eu vou dar de vocês agora. Agora você está em minha mão, porque vocês estão aqui, eu sou rei. Espera aí que eu vou dar de vocês agora. Meu querido, para resumir a história, no capítulo 45, abra a Bíblia, irmão, o momento mais lindo, mais importante da mensagem também. Gênesis 45, versículo de 1 a 4, fala assim:
Gênesis 45, versículo 1, 2, 3 e 4, diz assim: Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos de minha presença. E disse que ninguém ficou com José, só os irmãos. E no versículo 2 diz: Levantou José a voz em choro, de maneira que os egípcios podiam ouvir, e também a casa de Faraó. Versículo 3: E disse seus irmãos: Eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora achegai-vos a mim. E não chegaram-se então. Disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Irmãos, o momento em que José se tornou rei, no momento em que seus irmãos estavam ali em suas mãos, que José poderia pegar os seus irmãos e colocar escravo e bater neles, José abraçou os seus irmãos e chorou com eles e disse: Eu sou José. Você, meu querido irmão, como é que você está tratando a sua família? Como é, irmão, que você está tratando as pessoas dessa igreja? Como é que você está tratando, meu querido, as pessoas ao teu redor que estão precisando de você? Como? Esse homem abraçou a sua família. José, irmão, não ficou assim dizendo: Não, você jogaria no buraco. Não, você fez isso comigo há 13 anos atrás. Não, você... José simplesmente amou a sua família, abraçou e cuidou deles. José não ficou, irmãos, dizendo assim: Você fez isso comigo, você mentiu, você me jogou no buraco, você me jogou pedra. José abraçou sua família, chorou com eles e cuidou deles. Nós, irmãos, estamos abraçando a nossa família que nos critica, que nos apedreja, ou nós vamos retribuir com pedras também? Jesus disse: Quando um tomar a tua capa, tira a outra e dá, tira a sandália. Ou nós estamos levando as pessoas à porta de delegacia para fazer vergonha à igreja, vergonha ao evangelho de Cristo? Como é que tu trata as pessoas que te ofendem? Como é que eu trato? Lembre que você é a luz do mundo. Lembre que você foi chamado por Cristo. Você foi chamado por Deus para testemunhar por onde você andar, por onde eu andar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua glória. A nossa irmã vai cantar um louvor aqui, para a honra e glória de Deus, não é honra e glória dela não. E se você se sente chamado por Deus para ser a luz do mundo, a luz do mundo, eu quero orar com você aqui na frente aqui. Só vai vir aqueles que realmente entendem isso. Se você acha que você não quer viver essa mensagem, fica aí que eu vou orar por você também. Mas se você quer viver essa mensagem, eu quero que você venha aqui, porque eu sou o primeiro e já estou aqui já. E que Deus nos abençoe.